Você já sentiu que você teve um dia produtivo, vários dias produtivos, mas aí tu chegou no final da semana e falou que nada de realmente produtivo tinha sido feito? Parece que você só apagou um incêndio. Eu te entendo porque eu passei por tudo isso. O que eu vou passar aqui é com base na minha experiência. Eu tenho 10 anos de CNPJ e eu passei muito tempo vivendo essa rotina de caos. Uma rotina onde tudo que eu fazia era reativo. Eu até tinha planos, eu até acordava de manhã pensando assim, pô, não, hoje eu vou fazer isso e aquilo. Mas dava 9 horas da manhã e eu já tava cheio de áudios e áudios e áudios de cliente e de funcionário pedindo coisa que não tinha como eu não fazer. E a minha vida era um caos. A empresa até tava girando, mas eu tava esgotado. Só que teve uma pequena virada de chave que foi o que realmente fez diferença pra mim, que é o que eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo. E esse não é um vídeo onde eu tô aqui no papel de mentor. Não tô aqui pra cagar regra e dizer como ser super produtivo, acorde às 5 da manhã e todas essas baboseiras de coach. Eu vou contar como funcionou pra mim. Como que eu saí de um caos operacional absurdo pra hoje ter uma vida leve e uma empresa que tem uma estrutura que roda sem mim. Hoje eu tenho mais de 30 funcionários e eu tenho mais de uma empresa. Eu tenho 3 CNPJs hoje faturando bem, todos acima de 6 dígitos mensais. E hoje eu consigo ter paz. Eu consigo ficar com os meus filhos, curtir a minha esposa, fazer uma viagem e ter uma certa tranquilidade que acho que é o sonho da maioria dos empresários. Eu vou compartilhar o que funcionou pra mim com você aqui nesse vídeo. Só que antes eu queria que você comentasse aqui embaixo se hoje você se sente preso no operacional. Comenta assim, me sinto preso no operacional. Eu vou mandar um outro vídeo de presente pra você, mas isso você vai entender no decorrer desse vídeo. Mas comenta aqui, me sinto preso no operacional se você é um desses empresários. Bora lá. Pra começar contando, eu vou te contar a história de uma segunda-feira. Teve uma segunda-feira em específico que eu acho que foi o dia onde eu surtei. Foi o basta da minha vida. Porque foi o seguinte, eu cheguei pra trabalhar e um dia antes, no domingo, eu sempre tive o hábito, né, de chegar no domingo e escrever o que eu ia fazer ao longo da semana, né? Tipo, chega lá, eu tenho tais compromissos, eu sempre usei muito Google Agenda, então eu colocava lá quando eu ia fazer cada coisa, quais eram as minhas reuniões, quais eram os meus compromissos. E como de costume, no domingo eu fui lá e organizei minha vida. E realmente, eu acordei na segunda-feira sabendo o que eu deveria fazer naquele dia. Só que aí quando deu mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu tava no escritório, isso faz muito tempo já, eu tava no escritório, eu vi que não tinha como eu fazer a primeira coisa que eu havia me proposto a fazer. Deixa eu dar um exemplo que você vai entender. Eu tinha colocado que eu ia gravar uns determinados anúncios, só que eu dependia do roteiro dos anúncios e eu não tinha levado isso em consideração. Olha que louco. Eu coloquei um espaço pra gravar anúncio na minha agenda. Eu falei, 9 horas da manhã, eu vou chegar no escritório e vou gravar os anúncios. Quando eu cheguei pra gravar no estúdio, tipo, isso aqui é meu estúdio, esse aqui é meu estúdio particular, cheguei pra gravar, não tinha o roteiro. Aí eu olhei pra câmera e comecei a falar qualquer coisa, de qualquer jeito, e isso foi me frustrando. Quando eu vi, comecei a ter aquele sentimento de que os anúncios não estavam ficando bons, aí eu empurrei pra debaixo do tapete, deixei quieto, falei, depois eu faço isso. Só que foi aí que gerou o problema, porque eu percebi que quando a minha atividade mais importante do dia, que era uma atividade lucrativa, daqui a pouco eu vou explicar o que significa uma atividade lucrativa, tava furada, não tinha sido feita, o resto do dia destrambelhou. Virou um carro sem freio, tipo, o negócio destrambelhou. Nada mais funcionava do mesmo jeito, eu não conseguia tirar minha cabeça daquela atividade que eu não tinha feito direito, e eu tava me sentindo completamente frustrado e incomodado com aquilo. Tudo que eu ia fazer ao longo daquele dia, eu ficava pensando naquela atividade que eu não tinha feito direito. Quando eu cheguei no fim do dia, eu tava super cansado, desmotivado, triste e com uma ansiedade que não cabia dentro de mim. Naquele dia, eu comecei a tentar entender qual era o problema. E eu passei por um processo muito doloroso pra entender o problema, porque no dia, eu lembro que eu fiquei muito triste, eu cheguei a chorar e tipo, pô, eu falei, cara, o que eu faço aqui? Eu liguei pra minha esposa no dia, eu falei assim, não amor, eu tô enrolado com as coisas aqui na empresa, dando desculpa, né, porque eu tava tão frustrado que eu não tinha vontade de voltar pra casa. Aí tipo, eu liguei pra minha esposa, falei assim, amor, tem um monte de coisa pra resolver aqui, não tinha bosta, não tinha nada pra resolver. Só que eu tava com receio de sair do escritório, porque eu tinha coisas inacabadas. E foi aí que eu sentei, aí eu lembro que eu peguei um papel, né, guardei meu computador, quase joguei o computador na parede, de tão chateado que eu fiquei. E eu comecei a escrever, tipo, cara, se eu quiser gravar o meu anúncio amanhã, o que eu preciso ter? E aí eu fui quebrando direitinho o que eu precisava fazer em cada etapa. Eu quebrei em etapas aquela atividade que eu tinha que fazer. Então, quando eu quero fazer um anúncio, primeiro, por exemplo, no caso de anúncio aqui, qual que é o primeiro passo? Eu tenho que fazer pesquisa. E 90% das atividades começam com pesquisa e a gente negligencia isso. Então tem que pesquisar, olhar referência, olhar concorrente, olhar outras empresas, olhar outras marcas. Eu fui lá e reuni tudo aquilo. Eu fiz aquilo na segunda noite, nessa mesma segunda. Juntei todas as referências. Coloquei tudo numa pasta e falei, nossa, que anúncio massa. E beleza, fui embora pra minha casa. Deitei, dormi, vivi minha vida normal. No outro dia, eu peguei as minhas referências, tirei 30 minutos, que foi entre o almoço e o início da tarde ali. Tirei 30 minutos, peguei as minhas referências que eu tinha juntado, escolhi as melhores e escrevi o roteiro de 5 anúncios baseado nos melhores que eu tinha visto ali.
tá? Então eu escrevi 5 roteiros. Falei, nossa, legal, ficou bom o roteiro. No outro dia, quando sobrou um tempinho, eu parei e gravei. E eu gravei simples, eu peguei o celular, tipo assim, gravei ali os anúncios que eu queria, né? Então, pá, só fiz a gravação ali dos anúncios que eu tinha roteirizado. Ponto. Foi só isso. No quarto dia, que era na quinta-feira, eu parei pra editar esses anúncios. Eu editei os meus anúncios, deixei eles prontos. Isso porque eu tinha editor, tinha tudo já na época. Eu já tinha equipe de edição, mas eu preferia eu mesmo fazer esse dia. E aí eu organizei os meus anúncios na quinta-feira. Levou mais de 1 hora mais ou menos, eu gastei um tempinho bom na edição ali, mas eu mesmo fui lá e fiz isso. Na sexta-feira eu sentei com o meu gestor de tráfego, passei os anúncios pra ele e ele colocou o anúncio pra rodar. Na segunda-feira já tinha um monte de lead bom que tinha vindo daqueles anúncios. E eu falei assim, peraí, o que eu fiz de diferente? Enquanto antes eu tentava colocar um bloco de atividade com um monte de coisa pra fazer, e eu chegava na hora e era surpreendido por uma porrada de coisa pra fazer que não tinha sido feita, minha cabeça começava, não, mas eu preciso gravar. Não, mas sem o roteiro não tem como gravar. Não, mas grava no improviso. Saca? Aí a cabeça fica essa loucura, esse balai de gato. Pois é, eu tinha descoberto que eu precisava quebrar a minha atividade. E aí, tudo ficou muito mais fácil na minha vida quando eu entendi que eu posso quebrar as minhas atividades e que ninguém vai morrer de fome se eu não resolver tudo na segunda-feira. Olha que doido isso daí, né? Porque às vezes a gente coloca um prazo pra gente e a gente que coloca aquele prazo. Tipo, não, eu tenho que fazer na segunda. E se não dá pra fazer na segunda, você se frustra. Só que era impossível fazer tudo na segunda-feira, a menos que você tivesse tudo preparado pra fazer na segunda-feira. Então eu fui lá e comecei a fazer isso com todas as minhas outras atividades. Eu até anotei aqui, ó. Segunda é dia de direção, terça, criação, quarta, revisão, quinta, execução em alta intensidade e sexta, análise e melhoria. Isso aqui é um framework que você pode usar nas coisas que você vai fazer também, que pode te ajudar muito. Então, por exemplo, hoje, sendo gestor de várias pessoas, né? Então hoje eu tenho mais de 30 funcionários, como eu falei. Segunda-feira é dia de direção, ou seja, é o dia onde eu coleto informações. Eu aprendi isso num livro, inclusive, chama Gestão de Alta Performance. É o dia que eu pego e sento com várias pessoas da minha empresa para coletar informações. É o dia que eu observo as coisas. Aí eu pego informação para me organizar. No outro dia é o dia de criação. Então é o dia onde eu pego as minhas informações. Por exemplo, na terça de manhã, eu geralmente não vou pro escritório, eu só vou pro escritório à tarde, pra eu não ter contato com a empresa. Então eu tenho meu momento ali com o meu computador, onde eu vou pegar tudo que eu peguei de informação do dia anterior e transformar em ações. Então eu vou separando direção, criação, revisão, execução em alta intensidade, análise e melhoria. Ficou legal, né, com a colinha aqui, né? Porque daí eu consigo falar bonitinho pra você. Esses 5 passos aqui são que vão mudar completamente o teu jogo, tá? Só que, beleza, tá bom, Rodrigo, eu entendi que eu tenho que quebrar minhas atividades, mas eu não consigo quebrar porque eu não consigo ter essa visão, essa clareza. Vou te explicar o que você vai fazer. Tem uma ferramenta que chama TOGGL, Toggle, acho que pronuncia, TOGGL. Vou pedir pro pessoal da edição colocar aí. Basicamente, vai colocar uns prints aí, vocês vão entender. É uma ferramenta muito simples de se utilizar. Basicamente, ela funciona como um timer. Você chega lá, dá o play na atividade e coloca uma categoria naquela atividade. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma atividade relacionada à criação de conteúdo, eu coloco lá que é uma atividade de influenciador. Aí eu coloco lá, influenciador, criação de conteúdo. Só que eu não coloco criação de conteúdo, eu coloco tipo roteirização, pesquisa. E aí eu vou dando o nome da atividade. Então eu dou uma categoria e o nome exato do que eu fiz naquele momento. Produção, gravação, edição e tal. Eu coloco ali bonitinho, organizado. Quando eu faço isso, você faz isso por 1 semana, a ferramenta te entrega relatório. Tipo, vou colocar no print aqui da tela de como que é um relatório normal dessa ferramenta. Olha como que ele te entrega um negócio bonitinho, um negócio organizado, né? Então, ele vai te falar quanto tempo você gastou com cada coisa. Aí você pode ir lá e clicar numa categoria sua e ver o que você fez. E isso vai te falar assim, ah, não, então eu tenho esses 5 passos para eu fazer essa atividade. Pô, que interessante. E tem aplicativo para celular também, é bem simples de utilizar. Quando você tem essa clareza, aí você tem um checklist. Tendo o checklist, você planeja a outra semana. E quando você tem clareza e planejamento do que você vai fazer, acaba aquela questão de viver na reatividade. Quando você não tem nada para fazer, tudo parece importante. Quando você, né, não tem a clareza do que você tem que fazer, apitou no celular aqui uma notificação, você tem que correr para resolver. Por quê? Porque você não tem outra coisa mais importante. Quando você pega tudo que você tem para fazer, quebra, e aí você vai lá e faz aquilo ali quebrado, dividido ao longo dos dias, você consegue ter uma produtividade completamente fora do comum, tá? Então, boa sorte na organização das suas coisas aí. E eu queria que você comentasse aqui embaixo se você se sente hoje preso no operacional. Eu vou te mandar um presente, eu vou te mandar um outro vídeo que vai te ajudar também a sair do operacional. Então comenta assim, eu tô me sentindo preso no operacional. E se você chegou no final desse vídeo, é só agora que eu quero pedir, né, agora que você chegou no final do vídeo, que você dê o like e se inscreva no canal, porque eu não quero que pessoas que não têm a cabeça de assistir um vídeo desse até o final estejam aqui no meu canal. Então se você tá aqui, parabéns, você é uma pessoa acima da média. Então dá o like e se inscreve no canal também. E outra coisa, eu quero que você comente aqui embaixo liberdade e o arroba do seu Instagram, tá bom? Se você tem 48 horas pra fazer
fazer isso. Se você comentar liberdade e o arroba do seu Instagram, eu vou pessoalmente com o meu Instagram te mandar uma mensagem no direct e vou marcar uma reunião com você. Você tem 48 horas pra fazer isso a partir do momento em que esse vídeo foi postado. Liberdade e o arroba do seu Instagram. Eu vou entrar em contato com você e eu vou ter uma reunião de 30 minutos, eu e você, pra eu poder gerar valor pra você de graça. Sim, eu mesmo. Não é sessão estratégica, um vendedor meu, não. Você vai fazer uma reunião comigo. Basta comentar liberdade e o arroba do seu Instagram, que eu vou te chamar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.